Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições de operação do reservatório do São Francisco. Inicialmente, vamos testar as conexões das pessoas que estão acessando externamente a essa sala. Começando pelo ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, eu peço a todos que estão presentes. Então, estamos Luiz Milhão, Rogério Braga, Vitor Duarte, Nestor e Hugo Torraca. Bom dia. Ok. Obrigado. ONS Recife. Bom dia a todos. Aqui o ONS Recife estou eu, Luana, e para a área de programação energética de Djalma. Ok. Semadem. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Estamos aqui, Karine Leal, da Hidrologia, e eu, Marcelo Cerucci, da Meteorologia. Obrigado. Ok. CEMIG. Bom dia a todos, pelo CEMIG, Ivan. Obrigado. Chesse. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui Tony, equipe de meio ambiente e recursos energéticos e hidroenergéticos. Ok, obrigado. INEMA, Bahia. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui quem fala é Damile, estou representando a Casa Civil. Estou aguardando o pessoal do INEMA. Ok. Pernambuco, Marcelo. Oi, bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Compesa, Lucilo. A Compesa está congelado, mas estava conectado. Semar, Sergipe. Daqui a pouco ele retorna. Ok, a gente está lhe vendo. Semar, Alagoas. Tem uma carta aí, uma que não é registrada. Do lado do bagagem é tudo muito pequeno, né? Semar, Alagoas. Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui é Tiago, da Agência Peixe Vivo de Belo Horizonte. Ok. Astra. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui é Kelsen, do assessoramento de engenharia da Astra. Joaquim, o Adson está afastado por um tempo das atividades dele aqui. Nós encaminhamos um e-mail lá para a coordenação de acompanhamento da ANA, pedindo para que seja enviado para o nosso e-mail as correspondências da ANA. Se você puder reportar lá para a gente, tá? Tá, obrigado. Eu mando hoje. Marinha. Bom dia, senhores. Comandante Eduardo, Salvador. Ok. Contrap. A internet está péssima. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Francisco Trevisan, Contrap, Porto Frigote e Petrolina. A minha internet está meio ruim hoje, mas vamos tentar acompanhar. Tá, mas se você tirar a imagem, você fica melhor, tá? A gente fica sem lhe ver, mas você fica com mais qualidade de som, tudo, tá? Ok, Joaquim, obrigado. Vou tirar. Tá, Codevas. Bom, depois Codevas fala. Então vamos pelos projetos. Jaíba, segunda etapa. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, segunda etapa. Ok. Nilo Coelho. Bom dia, Décio, Humberto, Paulo, Bebedouro e Nilo Coelho reunidos. Ok. Bom, temos ainda a professora Ivonilde. Bom, essas são as pessoas que nós identificamos. Depois, se caso necessário, a gente faz uma nova rodada com outros que entrarem.
Bom, vamos tentar agora fazer a apresentação das pessoas que estão na sala de situação aqui. Anel. Bom dia a todos, Gustavo Danel. Bom dia, Fernanda Abreu da Ana. Joaquim Gondim, Ana. Diego, Ana. Antônio Augusto, Ana. Vinícius Roman, Ana. Ana Paula Ferezi, Ana. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Carla Moura, ONS. Bom dia, Alexandre Carvalho, Ministério da Integração Nacional. Ok. Bom, inicialmente, vamos pedir que o CEMADEM faça a apresentação das condições meteorológicas verificadas e os cenários futuros. CEMADEM, está na tela. Muito obrigado, Joaquim. Hoje temos um pouquinho mais de material, tem alguns pedidos na semana passada, mas vamos começar pela primeira figura. Lembrando, na semana passada, né, que tinha uma banda de nebulosidade, uma frente estacionária ali entre Santa Catarina e Paraná. Nós tínhamos falado que essa frente iria ficar justamente ancorada lá e, portanto, que teria pouca precipitação, muita pouca precipitação, aliás, na bacia do São Francisco. Dá para ver no mapa da esquerda que a previsão foi bem sucedida. Infelizmente, teve muito pouca precipitação na área do São Francisco. Vejam, tem toda uma região em branco ali no mapa, rodeado de áreas com mais precipitação. Também isso fica claro no mapa da direita, né, que está na cor amarela e a parte que corresponde à bacia do São Francisco, indicando que a chuva, que não ocorreu, na verdade, está abaixo do que é esperado para essa época. Precipitações escassas abaixo da média histórica. Na próxima figura está a situação da bacia como um todo em termos de precipitação. Nós fechamos o mês de março. A média climatológica, a média de longo termo para março é na faixa de 140. O mês acabou ficando com 120 milímetros, mais ou menos, uns 20 milímetros abaixo da média histórica, perto, porém, abaixo da média. Bom, abril ainda não faz sentido falar, não tem registro, só que a média histórica de abril é já bem inferior à média de março. Falei 140 milímetros para março, 87 milímetros para o mês de abril. Então, nós já estamos entrando, em média, na época do fim da estação chuvosa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Bom, a próxima figura é a situação meteorológica do dia de hoje. Tem dois destaques. A elipse que está aí entre a região sul e a região sudeste, entrando aí por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é ainda aquela banda de nebulosidade que se manteve praticamente estacionária. E a boa notícia para os próximos dias é que ela vai receber uma ajuda de uma área de baixa pressão e ela vai conseguir então migrar um pouco mais para o norte, atingindo parte de Minas Gerais. Também ali em Brasília a situação deve melhorar um pouco nos próximos dias. A outra elipse horizontal que está no extremo norte, porque vou fazer um pouco um relato da situação do El Niño. Essa banda de nebulosidade corresponde ao que se chama como zona de convergência intertropical. É uma banda praticamente horizontal, paralela ao Equador, e que nessa época do ano costuma chegar mais ao sul, e é o sistema principal que causa as precipitações na região do Baixo São Francisco, no norte do semiárido. E essa área de precipitação, essa zona de convergência, é muito sensível à temperatura do Oceano Atlântico, especialmente. Bom, então, para os próximos dias, digamos, o mais marcante é a migração um pouquinho para o norte daquela banda de nebulosidade, que vai se tornar uma muito fraca frente fria. Então, a próxima figura é a situação, é a previsão de chuva para os próximos 3 dias. Vejam que aparece alguma precipitação aí no centro-sul de Minas Gerais, também na região de Brasília, embora o cenário geral é de pouca precipitação, maiores volumes no extremo norte. A próxima figura é o acumulado agora para os próximos 7 dias. Então, basicamente, acaba acumulando nas mesmas regiões. Então, vejam que aparece um máximo relativo de precipitação aí na área de Três Marias, né? Mas não é a região do São Francisco que terá as maiores precipitações na próxima semana.
Bom, indo ao detalhe, então, da bacia do São Francisco, vejam na próxima figura, o trecho que deve ter as maiores precipitações são os dois extremos, o trecho de Três Marias e também um pouco na parte baixa do São Francisco. A figura do lado, né, nos mesmos slides, a parte da direita, está mostrando o valor previsto pelo modelo GFS. O modelo costuma superestimar um pouco a precipitação, por isso que a gente sempre coloca um fator subjetivo de correção na ordem de 65% ou 70% do valor previsto, mas o modelo está indicando na faixa de 30 milímetros, por exemplo, para os próximos 7 dias, que é um valor que está dentro do normal, está dentro do que seria a média histórica para esse período. A próxima figura mostra o trecho de Sobradinho, que teria maiores volumes na parte alta, na parte mais ao sul. O volume é um pouco menor que o previsto para toda a bacia, mas também muito próximo. E o trecho que tem os maiores volumes previstos, como dava para ver na primeira figura, é justamente o trecho de Três Marias, que está na próxima figura, né? Valores aí na faixa de 40 milímetros para uma semana, chuva mais em forma de pancada, mais no período da tarde e noite. E um comentário aqui é que vejam a forma da curva na parte da direita. Essa curva tende a ficar deitada a partir do dia 7 ou 8 de abril. Ou seja, chove nos primeiros dias e depois chove muito menos. Então, realmente será um período relativamente curto, de no máximo 7 dias, onde nós teremos precipitações em forma de pancada, e depois essa precipitação tende a diminuir. A próxima figura mostra a tendência para a segunda semana. Há uma certa inconsistência entre os modelos, né? O modelo de cima do INPE, ele é um pouco mais otimista, né? Ele dá mais chuva aí na bacia como um todo, até ele sugere valores ligeiramente acima da média, mas o modelo de baixo, o modelo americano, ele mostra menos chuva e um cenário de precipitação de normal para baixo do normal. Não dá para saber qual deles estará correto, mas normalmente para esse período de 2 semanas, o modelo americano faz um trabalho melhor. Então eu diria que o cenário mais provável é chover um pouco abaixo da média histórica, lembrando que já a média histórica desta época é bem menor. Então, falando um pouco disso, né, falando da segunda semana e do mês de abril em geral, nós temos na próxima figura um resultado estatístico do final da estação chuvosa. Tem aí o mapa do Brasil na parte de cima, e eu escolhi um ponto mais ou menos na região onde fica a bacia de Três Marias, e na figura do lado tem uma distribuição de probabilidade de datas de final da estação chuvosa. Então vejam que o pico da distribuição é justamente no início de abril, tem um A embaixo, A de abril. Então, é nesta semana que, em média, a estação chuvosa encerra naquela região. E o final mais tardio, historicamente, é meados do mês de abril. Então, na verdade, nós estamos entrando agora, claramente, num período de declive das precipitações. Então, digamos que até a chuva da próxima semana pode ser até um pequeno bônus, né? Mas já na segunda semana, que o modelo indica chuvas de normal para um pouco abaixo, pode indicar um declínio já mais definitivo das precipitações aí na região de Três Marias. A figura de baixo, eu escolhi um ponto mais próximo do que seria a região de Sobradinho, e a distribuição de probabilidades é muito parecida, só que a distribuição é um pouquinho mais larga, né? Significa que é um pouco menos de certeza, ou pode variar um pouco mais o período de final de estação chuvosa, mas em termos médios também acaba na primeira semana de abril, só que o período mais tardio de final poderia até ir no final de maio, ou seja, cabe a possibilidade de que em Sobradinho a estação chuvosa acabe um pouco mais tarde do que em Três Marias, mas normalmente nas próximas semanas é que o período chuvoso se encerra nos dois períodos. No Baixo São Francisco não, a estação chuvosa está começando, começa em fevereiro, na verdade, mas estaria agora no seu período de auge. Pediram na vez passada fazer algum comentário sobre a situação do El Niño. Então, podemos passar para a próxima figura, que mostra a temperatura do mar. Na verdade, são as anomalias da temperatura.
Então, regiões que estão em azul indica que a temperatura do mar está mais fria do que o normal. Então, veja no Oceano Pacífico, está até marcado com uma elipse, as temperaturas do mar estão mais baixas do que o normal, especialmente ali na linha do Equador e um pouco ao sul do Equador também. E essa água mais fria está rodeada de águas mais quentes, como é normal. Então, normalmente, o fenômeno del Niño ou La Niña são fenômenos acoplados. O que significa acoplado? A anomalia da temperatura do mar, ela induz anomalias de pressão. A pressão fica mais alta do lado da América do Sul e mais baixa do lado da Austrália. Então, essa anomalia de pressão, isso induz anomalias nos ventos. E essa anomalia dos ventos acaba trazendo anomalias nas precipitações. Então, normalmente, durante anos do La Niña, chove menos na região sul e chove mais no norte da região norte e também, às vezes, na região nordeste. Tem outro aspecto, que é a temperatura do Oceano Atlântico. Aí marquei com uma elipse também. O Oceano Atlântico, na parte equatorial, ele está relativamente simétrico, isso é importante. Falei no início da zona de convergência intertropical, aquela banda horizontal que tinha na imagem de satélite. Se o Oceano Atlântico está mais quente no hemisfério norte do que no hemisfério sul, essa banda migra mais para o norte, não atinge a região nordeste, e nós temos um ano ruim de chuvas. Se acontece o contrário, o oceano está mais frio, mais ao sul, então essa banda desce mais para o sul e nós temos um ano de chuvas boas. Neste caso, o Oceano Atlântico está mais ou menos simétrico, o que seria neutro, mas ele também tem uma tendência a estar mais frio. Vejam que dentro daquela elipse tem mais água fria, né, anomalias negativas do que anomalias positivas. Estando o oceano mais frio, essa zona de convergência fica mais fraca do que o normal. De fato, naquela figura, na imagem de satélite, dava para ver que ela está fraca. Então, isso não é, em princípio, uma notícia muito boa para o norte do semiárido, nem também, portanto, para a região do Baixo São Francisco. Então, essa é a situação atual. Vamos ver na próxima figura, que tem uma figura um pouco mais complexa, que indica a evolução temporal das anomalias na região do Pacífico. Vou tentar explicar. Na parte de baixo esquerda, tem o Oceano Pacífico, tem 3 caixas diferentes. Tem uma caixa chamada Niño 3.4, que é exatamente a região central do Oceano Pacífico. É a região que é tomada como referência para medir a intensidade do fenômeno El Niño e La Niña. Na parte de cima, vamos ver essa seta, que a temperatura na região do El Niño 3.4 está a menos 0.8, aquele número em vermelho. Para ser considerado La Niña, essa temperatura tem que ser menor a menos 0.5. Ela chegou a estar menos 1.0 em algum momento. Então, significa que ela ainda está com uma temperatura suficiente para ser considerada La Niña, o fenômeno, mas já está perdendo força. A seta está apontando para uma figura que mostra, do lado da direita, a evolução temporal dessa anomalia de temperatura. Vejam que até o mês de novembro, mais ou menos, agosto do ano passado, a temperatura estava positiva. E depois passou a estar negativa, teve várias oscilações, mas o valor mais baixo foi atingido lá em novembro, e depois também outro pico em fevereiro, com menos 1 grau. Foi o momento da máxima intensidade de La Niña, que não passou da intensidade fraca. Foi uma La Niña de fraca intensidade. E nas últimas semanas, até marquei com uma linha vermelha no final, a temperatura está se aproximando da normalidade. Isso também no gráfico imediatamente acima, que seria um pouco o lado imediatamente a oeste do Oceano Pacífico, da caixa considerada, e também na figura de baixo, que seria um pouco mais para leste. Então, em resumo, ainda o fenômeno de La Niña está em atuação, mas ela está perdendo força, né? A temperatura está se aproximando da normalidade. Na próxima figura, nós temos 2 previsões do que pode acontecer nos próximos meses. A parte da direita é uma previsão da temperatura naquela caixa, é o Niño 3.4, para os próximos trimestres. A parte preta é o que está sendo observado e as linhas coloridas seriam as previsões para os próximos trimestres, a partir de vários modelos de previsão oceânica.
há claramente muita dispersão entre esses modelos, mas se a gente olha a média dessas previsões, que é aquela curva vermelha mais grossa, indica que nos próximos meses a temperatura vai se manter dentro da normalidade. Tem 3 linhas na figura, né? A linha do centro e o zero, depois tem uma linha acima que seria o limite para ser considerado El Niño e uma linha abaixo que seria o limite para ser considerado La Niña. Então, nos próximos trimestres, as linhas se mantêm dentro da linha de baixo e a linha de cima, ou seja, dentro da neutralidade. Lá no final do ano, tem alguns modelos que estão indicando uma possibilidade de atingir o fenômeno do El Niño, mas está muito distante ainda e são apenas alguns modelos. Na parte da direita, da mesma figura, é um resumo, de alguma forma, dessas previsões, que mostra uma previsão probabilística. Aqui caiu a figura, não sei se lá também. Já voltou. Beleza, obrigado. Então, as barras azuis indicam a probabilidade de continuar com o fenômeno da La Niña. As barras cinzas, probabilidade de neutralidade. E as barras vermelhas, probabilidade do El Niño. Então, a partir do próximo trimestre, abril, maio, junho, vejam que a barra cinza, situação de neutralidade, já é maior que a barra azul de La Niña. E isso se mantém, pelo menos, até a primavera. Lá no final do ano, outubro, novembro, dezembro, que é a última barra da direita, a probabilidade de termos El Niño é praticamente igual a continuar com uma situação de neutralidade. Mas, de novo, isso está muito longe ainda, a gente precisa avaliar. Então, em resumo, o fenômeno de La Niña está na sua etapa de dissipação, e eu diria que o efeito mais claro que teve nos últimos meses foi de provocar uma situação de seca na região sul do Brasil e também na Bacia do Prata, de uma forma geral. Mas não teve um impacto muito grande na região norte e nordeste. A figura seguinte, a última da minha parte, é a previsão de consenso que nós fizemos na sexta-feira passada para o próximo trimestre, abril, maio, junho. Essa previsão leva em conta o que acabamos de discutir, basicamente, e muitas rodadas de modelos numéricos. Então, a previsão de chover acima da média no extremo norte do Brasil, isso é por conta ainda da inércia do fenômeno do La Niña. E o que interessa para esta reunião é a previsão para o norte do nordeste, a região do Baixo São Francisco, que tem uma maior chance de ter chuvas abaixo da média histórica. Isso é basicamente pela situação do Oceano Atlântico, que está mais frio do que o normal. Na região sul também continuaria com chuvas abaixo, por conta do El Niño, mas isso não faz parte da nossa discussão. A grande área central, que é aquela grande área cinza, entra no seu período seco, então é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. Então, digamos, as áreas onde foi possível fazer uma previsão são essas que estão destacadas em cores. Neste caso, o mais importante para nós é a região do Baixo São Francisco, com maior chance de chover abaixo do normal, embora não está totalmente descartado chover acima, né? Existe um 25% de chance de chover acima contra 40% de probabilidade de chover abaixo da média. Então, isso da minha parte, fico à disposição se tiverem perguntas. Agradeço e passo a palavra agora para a Karine. Bom dia novamente, pessoal. Então, focando somente na bacia de Três Marias, acompanhe o gráfico superior, o que aconteceu em termos de precipitação nos últimos anos. E na caixa superior direita, a gente pode acompanhar o período outubro a março para esses últimos anos, desde 2013, 2014 até esse último período, 2017, 2018. Vejam que esse último ano foi o melhor em termos de precipitações, né? Nós estamos com precipitações somente 13% abaixo da média para esse período, né? E esse quadro, né, melhor em termos de precipitação também é traduzido em um quadro melhor em termos de vazão. Acompanhe no gráfico inferior, né, a parte direita, né, o período novembro a abril, né, temos um mês de defasagem devido à memória hidrológica da bacia. Então, a gente tem o período novembro a abril desde 2013, 2014 até 17, 18. Então, vejam que realmente, em termos de vazão, também nós estamos numa situação
mais favorável, né, desde o início que se instalou a crise, né, desde 2013 para cá. A vazão em março, né, nós estamos até o dia 27 de março com 784 metros cúbicos por segundo, que representa em torno de 28% abaixo da média, né. Entretanto, né, nós estamos num cenário um pouco mais favorável agora, né, mas como o Celucci falou, nós estamos entrando num período de recessão, né, num período de poucas chuvas, e isso significa que nós vamos ter declínio nos valores de vazão. No próximo slide, nós temos então a previsão de vazão para os próximos dias. Lembrando que as barras... Eu acho que é no próximo slide. Isso. As barras coloridas superiores, elas representam os membros de previsão de precipitação, e as linhas coloridas representam os mesmos membros, só que de previsão de vazão. Né? Vejam que nós temos bastante dispersão, né, para os próximos dias, o que indica uma baixa confiabilidade dessa chuva. Entretanto, existem alguns membros que eles convergem, ou seja, eles tendem a reduzir a vazão ali em torno de 300, 400 metros cúbicos por segundo para os próximos 10 dias. E no próximo slide, nós temos os nossos cenários de vazão para os próximos meses. Aqui nós fizemos um recorte de abril a setembro. Lembrando que a MLT para esse período é em torno de 346 metros cúbicos por segundo, ou seja, uma vazão já bem baixa, né, em relação aos que a gente estava vendo, né, no último período. Vamos acompanhar o cenário de vazão na média, caso nós tenhamos precipitações na média histórica para os próximos meses. Né, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 233 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 67% da MLT. Né? Lembrando que esses cenários, eles são equiprováveis, não existe uma probabilidade maior de acontecer um ou outro cenário, né? Eles são apenas sinalização de como poderiam ficar as vazões nos próximos meses. E vejam no gráfico que a linha rosa, ela representa o que aconteceu no ano anterior, ou seja, outubro de 2016 a setembro de 2017. Em todos os nossos cenários que nós trouxemos hoje, as vazões ficariam um pouco melhor, né, num cenário um pouco mais favorável do que aconteceu no ano anterior, e também não está nos indicando uma forte tendência na quebra dos valores recordes mínimos históricos mensais, né, até setembro de 2018. Né? Então, poderia nos indicar uma situação um pouco mais favorável em relação ao ano anterior. Né? Essa era a nossa contribuição, nós ficamos à disposição. Ok. Eu vou abrir, então, para dar oportunidade a alguma pergunta dessa primeira parte da apresentação do CEMADEM. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de tirar com relação à apresentação do CEMADEM em condições meteorológicas, alguma coisa? Não. Então, eu vou pedir ao ONS, então, que faça a apresentação. Está na tela, tá? Tá, perfeito. Bom dia a todos. Né? Nós vamos falar sobre fazer, né, uma avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio São Francisco, em termos de curto e médio prazo. Próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, destacando, né, o período, né, de dezembro a março, nós permanecemos com esse período de dezembro a março, porque só temos um dia verificado de abril, né? Então, por isso que esse mês de abril, né, ainda não está entrando no nosso ranking aí, tá? Então, esse ano de 2018, nós estamos com um reservatório de Três Marias com 52% da média, o que equivale ao 10º pior do histórico, tá? Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, nós estamos com 47% da MLT, né, da média histórica, o terceiro pior, e Sobradinho total, que é composto da vazão incremental a Sobradinho, mais Três Marias e o outro reservatório de menor porte, que é Queimados, né? Nós estamos com 48% da média, quarto pior. Não mudou muito o cenário em relação ao que a gente vinha apresentando nas reuniões anteriores. Próximo, por favor. Esse gráfico aí, ele mostra a vazão verificada do ano de 2017 até esse início agora de 2018, e esse é o gráfico azul, e o vermelho é a nossa previsão que foi feita na quarta-feira passada, né, que foi a previsão PMO da agência.
que ele paga todo o mês de abril. E aí chama a atenção, né, que essa previsão é composta, né, pelo modelo de redes neurais, baseado na técnica de redes neurais, o modelo número 3M, a primeira semana operativa, que vai até a sexta-feira agora, e o restante do mês ele é acoplado com o modelo Previvaz, né, que já foi falado aqui várias vezes, é um modelo estatístico, né? Então, estocástico, estático. Então, a média do período de 2 a 30 de abril equivale a 378 metros cúbicos por segundo. Aí o próximo, por favor. Esse gráfico aí ele mostra o acompanhamento do trecho médio de São Francisco, né, destacando os postos São Romão, São Francisco, Carinhanha, Bom Jesus, Gamileira, Amopará e a própria afluência Sobradinho. A afluência... Um segundo, por favor. O posto de São Romão deve destaque que está com 545, ainda aí, por favor. O posto de São Romão, né, lá em cima em Minas Gerais, está com 545 metros cúbicos por segundo. O posto de São Francisco, né, 758. E a afluência Sobradinho está com em torno de 1.700 metros cúbicos por segundo, né? Então, nós vemos claramente uma propagação, né, da vazão em todo o trecho do rio, tá? Então, a afluência Sobradinho já está em recessão e os postos lá de cima também, né, os postos no trecho a montante. Próximo, por favor. Nesse gráfico nós vemos também, né, o verificado nesse ano 2017, essa previsão para esse próximo mês de abril, para esse mês de abril em curso. Destaco que essa é a primeira vez que nós estamos apresentando o mês de abril, né, em termos de curto prazo. Antes a gente entrava naquela outra análise de médio prazo, que essa vazão de abril agora corresponde à vazão do PMO, que foi, como eu falei, elaborada na quarta-feira passada, e antes ela era substituída, né, pela pior série, né, de 2017, no caso, para Sobradinho, e pela média dos 5 piores anos, tá? Por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque os resultados para Sobradinho, em termos de curto prazo, foram um pouco diferentes do que a gente estava verificando nas reuniões anteriores, tá? Então, só destacando que essa é a primeira vez que nós estamos apresentando o mês de abril com vazões previstas do PMO, tá? E aí mostrando a previsão oficial do ONS para esse mês de abril, ela é composta das 2 primeiras semanas do modelo CEPINS e das demais semanas com o modelo Previvaz. Essa composição do período de 2 a 30 de abril, estamos com 1.479 metros cúbicos por segundo. A nível de sensibilidade, eu coloco também aquela curva vermelha ali, que é a previsão toda com o modelo CEPINS. Tá? Só para a gente ter aquela história, a gente já falou em reuniões anteriores, né? Só para a gente ter uma sensibilidade, se fosse todo a vazão em recessão, quanto é que a gente, dos postos de montante, né? Quanto é que a gente chegaria. Então, a gente vê que os resultados são um bocado diferentes, né? Então, para isso que nós colocamos, né? É como se fosse um LI, né? Uma vazão bem mais baixa do que a gente tem como o oficial do ONS, que é essa composição CEPINS mais Previvaz. Destaco também que essa previsão do modelo CEPINS, como é que ela funciona? Ela sai propagando as vazões da defluência de Três Marias Queimado, e aí a gente calcula uma incremental, 3 Marias / Queimado, Poço de São Romão. Essa incremental verificada, ela é com os 12 primeiros dias para frente, ela é feita com base no modelo baseado na técnica também de redes neurais, que também é um chuva-vazão, tá? Então, esses 12 primeiros dias, ele tem um chuva-vazão com base na técnica de redes neurais. Tanto do trecho Três Marias São Romão, a incremental, quanto do trecho São Romão São Francisco. Então, esses 2 trechos, os 12 primeiros dias, a nossa previsão é feita com esse modelo, baseado que a gente chama de NeuroSF, né? Baseado na técnica de redes neurais e que incorpora também a previsão de chuva, tá? Para os outros trechos da bacia, nós não temos modelo chuva-vazão, tá? Então, só destacando os outros modelos. E o modelo CEPINS, ele sai propagando essa vazão dia a dia, trecho a trecho, até chegar no reservatório de Sobradinho, tá? Só explicando um pouco a metodologia. O próximo, por favor. Aí é 1º de maio, desculpa, faltou consertar esse slide anterior. Então, em termos de premissas, a defluência de Três Marias permanece com os 80 metros cúbicos por segundo, a defluência de Sobradinho, os 600, né, aqueles 600 que a gente vem praticando, e a defluência de Xingó, 550 metros cúbicos por segundo. É o próximo, por favor. Então, com essas premissas de afluência que eu mostrei e de defluência,
o reservatório de Três Marias deverá sair de 45,66, que é o que estamos hoje, para 50,16. Em termos do que vinha sendo apresentado na reunião anterior, o pior cenário era 51,7, atingindo no dia 1º de maio, e 50,5. Então, a gente vê que para Três Marias não teve uma grande diferença, né, em termos da troca, né, do mês de abril, que era médio prazo, agora curto prazo. Tá? Três Marias não tivemos praticamente diferença, poucas diferenças. O reservatório de Sobradinho ele deverá sair de 34,14, que estamos hoje, para 41,99. E aí está a diferença. Nas reuniões anteriores, a pior série de vazões a gente estava atingindo no dia 1º de maio 33,5, que equivale agora, né, a um ganho de 8,49 no reservatório de Sobradinho. E com a média dos 5 piores anos, nós estávamos atingindo 38,1. Agora, com esse 41,99, nós estamos atingindo 3,89. E aí destaco, esse 41,9 é utilizando aquela previsão oficial do ONS, CEPINS mais Previvais. Aquela curva inferior que a gente fez, né, a sensibilidade toda do modelo CEPINS, nós estaríamos atingindo níveis próximos a 40%. Tá? Então, só para a gente ter uma sensibilidade, né, teria 2% de diferença aí, considerando toda a metodologia, toda a propagação apenas do modelo CEPINS. E o reservatório de Itaparica, né, sairia de 15,92, mantendo a defluência de 600, né, com todas as premissas consultivos considerados, a gente sairia ainda no final, no dia 1º de maio, para 15,19. Em termos de curto prazo era isso, o próximo, aí Rogério continua apresentando um dos dois. Obrigada. Bom dia a todos, pode passar para o próximo slide. Bom, como a Luana falou, né, nós entramos agora no mês de abril, então as premissas aí para o longo prazo vai de maio a novembro, elas continuam as mesmas, né, a metodologia é a mesma, que é calcular as afluências pelo modelo SMART, utilizando a prestação do pior ano, né, agora aqui já muda, né, a prestação acumulada de maio a novembro, a menor precipitação acumulada de maio a novembro é relativa ao ano de 2007 e os 5 piores anos em termos de precipitação seriam 2006, 2007, 2008, 2011 e 2014. Então, simulando essas precipitações com o modelo SMART, a gente chega a afluências médias no período de maio e novembro de 150 metros cúbicos por segundo para o primeiro caso, correspondente a 45% da MLT, e 161 metros cúbicos por segundo para a média dos 5 piores anos, correspondente a 48% da MLT. As defluências são as mesmas, né, praticadas, a mesma metodologia, né, as mesmas premissas apresentadas nas semanas anteriores, que são as defluências fornecidas pela CEMIG, né, para atendimento aos usos múltiplos no trecho Três Marias Sobradinho, principalmente relativa ao projeto de irrigação do Jaíba. Indo para o próximo mês, para o próximo slide. Agora, partindo de 50,2, né, a Luana já comentou, em relação a Três Marias, e relativo à simulação que a gente fez na semana passada, praticamente não houve uma diferença muito grande nessa partida do 50,2, era entre 50,5 e 51,7, uma pequena diminuição, né? Então, a gente chega lá no final do mês de novembro com em torno de 44%, no caso de pior precipitação, e em torno de 45% para o cenário das médias das 5 menores precipitações. Indo para o próximo slide, as simulações de Sobradinho. No período de maio a novembro foi considerada a mesma metodologia, ou seja, aquela baseada no primeiro cenário baseado no pior ano hidrológico, 2017, e o segundo cenário para a média dos 5 piores anos, que vai de 2013 a 2017, né? Aqui em termos de vazão.
Os valores médios observados e calculados foram de 300 metros cúbicos por segundo, para o primeiro caso, correspondente a 29% da MLT, e 467 metros cúbicos por segundo, correspondente a 45% da MLT e relativa à média dos 5 piores anos. Defluência de Sobradinho e Xingó continuam as mesmas aplicadas nas simulações anteriores. E os resultados, assim como a Luana já comentou, teve uma diferença significativa em relação próximo slide, por favor. Em relação à simulação anterior, né? Porque na simulação feita em 26 de março, a gente estava trabalhando entre 33,5% e 38,1% de armazenamento no final de abril e início de maio. Agora os estudos de curto prazo indicam uma saída de 42%, né? Essa diferença, ela em parte, pode ser justificada por um aumento das vazões, as vazões previstas para abril, a gente teve um pico de cheia no final de março, né? Então a gente vai ter pelo menos uma recessão com vazões maiores do que as vazões do pior ano e da média dos 5 piores anos, né? E em parte também talvez por uma tendência de superestimativa, né, dado pela modelagem do Previvais, né, principalmente na terceira e quarta semana do mês. Então a gente saindo com um reservatório em início de maio em 42%, para os dois cenários a gente encontra no final de novembro 17,7% para o pior ano e 27,5% para a média dos 5 piores anos, né? Houve em relação à simulação anterior um aumento significativo, né? Passando de 12,7% para 17,7%, ou seja, um aumento de 5% no final de novembro, para o caso do pior ano, e de 24,1% para 27,5%, um aumento de mais ou menos 3,5% para o cenário médio dos 5 piores anos. Bom, basicamente era isso que eu queria apresentar. Estou à disposição aí para qualquer pergunta. Ok, obrigado. Vamos abrir então para o IGAN alguma consideração adicional ao que foi apresentado pelo ONS. IGAN não, CEMIG. Desculpe, CEMIG. Joaquim, sem comentários, não tem comentário sobre a apresentação. Ok. Chefe, alguma consideração adicional sobre a apresentação do ONS? Bom dia a todos. Ô Joaquim, só fiquei com a dúvida que no título do slide está colocando simulações com 550 e 600, mas as curvas, eu acho que a simulação foi feita só com 550, não é isso? Então, Rogério, sim, eu acho que ficou só com 550, né? No 600, na verdade, foi que vinha sendo e não foi corrigido só o título, né? Só não corrigiu o título. Desculpa, uma falha. Não, tá certo. Então, 550 só, tá? 600 não foram feitas simulações com 600, tá? Alguém mais teria alguma consideração dessa primeira parte da reunião sobre sobre a apresentação do ONS? Bom, então deixa eu apresentar aqui para criar um tempo para vocês. Eu fiz 3 slides com relação à apresentação para a gente conversar um pouco sobre ela, né? Até para preparar o ambiente para as próximas reuniões onde esse assunto deve ser discutido com mais ênfase, né?
Então, vou apresentar aqui 3 slides, tá? Bom, o primeiro slide, esse é o último slide que o Rogério apresentou, que o ONS apresentou, onde parte dos 15%, como 10% e 15% como curvas de segurança. Se nós introduzirmos, que essa é uma tendência, a curva de 20%, o que é que significa a curva de 20%? Vou introduzir a curva de 20% nesse gráfico, tá? Bom, introduzindo essa curva de 20%, significa que, para o pior cenário, nós ainda estamos abaixo nas previsões em termos de atingimento. Quer dizer, partindo de 20, o cenário hoje saindo como estamos para 1º de maio, indica que nós não atingiríamos os 20%. Entretanto, já aparece, para os 5 piores anos, uma perspectiva de ficarmos acima dos 20%. O que é que significa isso em termos práticos? Se analisarmos e botarmos como meta futura dos reservatórios para 1º de dezembro 20%, nós teríamos de manter todas as condições hoje vigentes. Acho que o sistema travou. O som não está chegando aqui, não. Não sei também se vocês estão me ouvindo. Eu estou lhe ouvindo bem. Eu não sei se tem alguém que não está ouvindo. Ou é... Alô? Nós aqui estamos escutando, viu, aqui no Nimplay. É seu iPad agora. Okay. É teu iPad, viu, Marcelo? Bom, então vamos continuar. Então, o que significa, em termos dessa discussão que eu estou apresentando assim bem inicial, é que abre um espaço fixado 20% para discussões futuras de operação do sistema, no sentido de se fixarmos em 20% como mínimo, tá certo? Como mínimo. Claro, se você disser assim, nós não queremos discutir esse assunto e vamos continuar nas condições atuais de hoje, significa que há uma possibilidade de ficarmos, então, acima, inclusive, dos 20%, se acontecer os 5 piores do histórico. Claro, uma parte disso aí, dessa água também tem que ser transferida para Itaparica, para atingir níveis adequados também de Itaparica, né? Então, o que é que significa esse quadro? Nós vamos partir, por conta dos 550 que nós estamos praticando hoje em Xingó, e só por isso, tá certo? Nós vamos partir de um nível adequado para chegar nos 20% ou próximo dos 20%. Então, nós podemos, no decorrer do tempo, se a tendência desse vermelhinho começar a cruzar o azul, a ter algum tipo de discussão de flexibilização das condições que estão hoje postas. Quais são as condições hoje postas? 550, Dia do Rio e outras coisas. Se isso se verificar, a passagem do vermelho cruzar o azul. Tá certo? Se em algum momento o vermelho começar a cruzar o azul, há uma perspectiva de poder discutir. Então, não podemos negar isso. Tá? Mas, em princípio, com essa discussão que o pior do cenário do histórico, ainda nós estamos abaixo da curva de 20%, tá certo? Temos que esperar alguns tempos, no meu entender, para discutir esse assunto. Passa mais um agora. E essa é a situação de 1º de abril no histórico. 1º de abril no histórico, se vocês olharem, nós ainda estamos muito próximo, mas abaixo ainda do que foi 2016, tá certo? Então, e ainda menos um pouco, 5% quase, abaixo do que foi o ano de 2013, que foi o último ano, vamos dizer assim, que houve uma condição de quase normalidade no sistema. Então, nós não estamos numa condição boa. É isso que eu quero colocar. Então, por mais que a gente esteja melhorado, mas ainda estamos abaixo 5% do que foi 2013, que pode ser considerado o último ano normal de operação do sistema. E, mais um,
se vocês olharem, o sistema chegou a esses níveis, né? Em 1º de dezembro. Quer dizer, se você pensar que em 2013 nós começamos com 38%, e em 1º de dezembro de 2013, se vocês olharem, 1º de dezembro de 2013, nós fomos para 20%. Perdemos 18%. Então, perdendo 18% naquele ano. E outros anos aqui que vocês podem fazer essas mesmas considerações. Então, 1%, 6%, 2%, 15%. Então, ter como parâmetro mínimo 20% é um parâmetro muito, vamos dizer assim, ainda muito baixo de segurança, tá certo? Para o sistema. Mas, claro que é melhor do que 1%, é melhor do que 6%, é melhor do que 2%. Mas 20% não dá uma segurança para o sistema de enfrentar anos seguidos à frente ainda de seca. Só para ter ideia, eu até fiquei assustado que a Austrália, o cara falou em 18 anos de seca, ou alguma coisa assim. Falou em isso que eu fiquei até, eu digo coisas inimagináveis, né? Bom, então essa é a minha posição em relação às situações que nós vamos ter que discutir no futuro. Ter esse patamar incorporado, e aí eu já peço à ONS que incorpore mais esse patamar de 20%, tá certo? Eu fiz de uma maneira simplificada ele, mas vai dar muito próximo do que eu fiz, tá? Nas próximas avaliações, para que nós possamos ir acompanhando também esse nível de 20%. Por que ele é importante? Porque o nível de 20% é o nível que muda substancialmente as regras de operação na nova resolução. Então, essa é uma meta que nós precisamos atingir para entrar com a nova resolução, tá? Bom, dito isso... Joaquim, por favor, agora já vai ter uma discussão. Ao colocar o 20%, a gente tira o 10%, não? Ou deixa? Não, deixa os 10%. Eu, em princípio, podia até tirar os 10%, porque vai ficar supérfluo na apresentação. Fica então, o 15 e o 20%, né? 15 e o 20%, isso. Tá bom, okay? Combinado. Obrigado. Bom, aí, agora está aberto para novas discussões. Talvez alguém agora queira falar. Oi, Joaquim. Joaquim, está ouvindo? Você conseguiu ouvir o resto da conversa? Ouvi, eu acompanhei os gráficos aqui. É que a conexão estava partindo. Veja, Joaquim, é só, na verdade, uma curiosidade. Eu concordo com você que a situação não é confortável, né? Aqueles gráficos que mostram o histórico de acumulação. Mas seria interessante a gente, assim, colocar naquele gráfico, né, as vazões defluentes, porque, na verdade, eu acho que aqueles percentuais eles foram alcançados com diferentes vazões defluentes dos reservatórios. Só para a gente enxergar a questão da operação junto com a situação volumétrica dos reservatórios. Ok, isso simplesmente para dizer que se voltarmos a patamares anteriores de 700, 600, aqueles valores que descem, né? 18%, esse tipo de coisa em um ano, né? Então, para a gente poder ter uma visão, isso, né, de como claro, a operação interferiu no resultado claro, final. Só para ter inclusive ideia de ali número, tem gráficos anteriores a 2010. Isso, aqui era 1.300. Então, veja só, só para ter ideia de número, cada 100 metros cúbicos por segundo, 100 metros cúbicos por segundo de diferença, dá 0,09% em Sobradinho, em um mês. Então, é praticamente 1% ao mês, 0,009. Então, cada 100 metros cúbicos você faz de variação, ou para ganho ou para perda, tá certo? Então, por exemplo, se você passa para 650, cada mês o reservatório perde praticamente 1%, 0,009, tá? E se você pensa nisso nos próximos 7 meses, você quase que perde 7% do reservatório só numa passagem de 550 para 650, só para ter o peso de que significa isso. Eu não quero nem fazer a conta para 1.300, tá certo? Porque 1.300 seca o reservatório, tá? Nas condições de gráfico, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar?
Então, por que eu estou colocando isso? Porque a gente tinha começado a discutir que nas próximas semanas nós iríamos ter reuniões de avaliação da entrada da nova da resolução e tudo mais. Então, normalmente nós teríamos a reunião segunda-feira, dia 9, tá certo? Dia 9. E a pergunta fazemos ainda a reunião dia 9 ou na semana de 9 na semana de 9 faremos uma reunião só do grupo que estudou a nova resolução, que é formado pelos órgãos gestores, mais aí o comitê, mais o ONS. Opiniões, por favor. Vou começar de trás para frente. Vou começar pelo Alagoas. Alagoas? Oi, Joaquim. A pergunta Gustavo, a gente faz reunião normal dia 9 ou na semana de 9, 10, 11, 12, 13 a 13, a gente faz uma reunião daquele grupo. E não tem reunião dia 9 ou tem a reunião dia 9. Então tem 3 opções. Fazemos a reunião normal do grupo, fazemos só a reunião do grupo menor, reduzido, ou as duas coisas, fazemos a reunião do grupo mais a reunião do grupo reduzido. Então, gostaria da opinião de vocês agora sobre esses assuntos. Eu ouvi, na reunião anterior, da última segunda, nós havíamos transferido essa possível reunião que haveria hoje para a semana que vem, exatamente porque não temos informações da ONS e até o comitê também pediu para participar. Eu sou da sugestão que a gente mantenha na semana que vem apenas a reunião desse grupo de trabalho. E essa reunião do grupão a gente possa realizar daqui a 15 dias. Ok. Sergipe. Eu não defini ainda a data do dia 9, que eu tinha até proposto que ficasse na data do dia 9 por uma questão minha pessoal também. Eu gostaria de participar dessa reunião, mas por deliberação da diretoria, eu estou indo para Minas Gerais para uma reunião em Minas Gerais. Então, eu não poderia participar das 9, 10 horas da manhã de segunda-feira. Então, teria que ser na semana, mas não na segunda-feira. Tá? Só isso. Então, Sergipe, por favor. Bom dia. Olha só, eu sugiro que essa reunião do GT, do Grupo de Trabalho, Ailton, a gente parou de lhe ouvir. Se você pudesse recomeçar de novo. A gente não está lhe ouvindo nada. Liga e desliga o microfone e vê aí o que acontece. Vamos passar para Bahia e depois Sergipe, quando tiver condição, entra. Bahia. Ok, doutor Joaquim, bom dia a todos. Eu acho que na semana que vem a gente poderia manter apenas a reunião do grupo reduzido e deixaríamos a nossa reunião semanal para daqui a 15 dias. Acho que é um formato bom, assim. Ok. Pernambuco. Oi, Joaquim. Deixa eu só me orientar aqui. O que eu entendi, você não iria participar. Se a reunião fosse segunda-feira do grupo, de qualquer maneira eu não participaria da reunião segunda-feira de manhã, tá certo? Agora, eu gostaria de participar da reunião do grupo menor. Dessa reunião? Ok. Aí por isso que a data não seria segunda de manhã, seria... Vá, pode falar. Não, é isso que eu queria saber, veja. Eu acho assim, é importante haver essa reunião desse grupo de trabalho, né? Não só pela questão de discutir as regras, mas para a gente até aprofundar um pouco mais. A gente está num cenário diferente, eu acho que vale a pena ter essa reunião, que ela teria um foco de aprofundamento, né? Um aprofundamento mais técnico, mais técnico em relação às regras. Agora, não necessariamente ela precisaria ser na segunda-feira, né? Acho que se fosse o caso, a gente marcaria durante a semana. E como foi falado, né, nas reuniões anteriores, a discussão que estava era se essa nossa reunião semanal
ela não passaria a ter uma frequência quinzenal. Então, na verdade, eu acho que são duas discussões diferentes. Eu acho que ficou, pelo que eu me lembre, nas últimas reuniões, o entendimento era que essas reuniões deveriam continuar sendo quinzenais, né, a reunião desse grupo maior, e que nós faríamos uma reunião do grupo, né, do GT, tá certo, nessa segunda-feira. Então, eu acho que assim, essa reunião ela poderia permanecer quinzenal, tá certo, e a gente ajustar aí o dia da reunião do grupo de trabalho, que fosse conveniente para a maior quantidade possível de pessoas. Ok. Tá? Só para ficar claro, a gente só pulou uma data em abril, que seria essa próxima data do dia 9. Mas a gente também tinha ficado o seguinte, ó, não vale a pena ficar quinzenal, ficar quinzenal só a partir de maio, tá? Então, só pula no mês de abril só uma data, tá certo? Mas continua semanal no mês de abril e depois fica quinzenal, tá? Igan? A participação nessa reunião do grupo pequeno é super importante, então a gente pactua com a ideia que ela não seja na segunda-feira, né, que seja numa data em que você tem agenda para participar, e aí nós estamos à disposição para qualquer dia da semana. Com relação ao nosso grupo convencional, que a gente está reunindo todos os dias, a gente comunga com a opinião que pulamos o dia 9 e depois manteremos durante esse mês todas as outras segundas-feiras, depois de 15 em 15 dias. Ok. Bom, eu acho que essa é a posição majoritária e fica decidida assim. A gente vai só discutir, então, depois a data da reunião do grupo, né? Que a minha sugestão é que possa ser na terça, tá certo? Não segunda, mas terça-feira, 10 horas da manhã. Se alguém tem algum problema de ser terça, 10 horas da manhã do dia 10. Porque dá tempo também para o ONS preparar as coisas que ele julga importantes para essa reunião. Ok? Bahia tá ok, Joaquim. Então, pronto. Então, em princípio, vai ser dia 10 horas da manhã. E o grupo, eu mando o convite das pessoas para participar. Só dizendo que o ONS fica a cavaleiro de convidar outras entidades que queiram participar junto com ele. Bom, tem alguém que queira ter algum assunto de natureza geral que gostaria de comentar nesse momento? Não. Então ficamos acertados da seguinte maneira. Na próxima semana, no dia 9, não tem reunião do nosso grupo estendido, esse grupo que participa toda segunda-feira. E vai ser feito o convite para as pessoas que integram aquele grupo menor, o GT que elaborou a resolução, para a data de dia 10 horas da manhã. Mas vocês já anotam, dia 10 horas da manhã. Ok? Podemos fechar desse jeito? Queria agradecer a todos a participação. Claro, sempre é bom terminar. Por favor. Me desculpe, só para esclarecer uma dúvida. Então, as reuniões, essas reuniões que fazemos semanais, elas passam a ser quinzenais a partir do dia? Não, ela só pula a data do dia 9 de abril. E depois, em maio em diante, é que ela fica quinzenal. Mas a gente ainda vai ter outras reuniões durante o mês de abril e vamos discutir esse assunto, tá? Mas só vamos pular uma reunião, que é a do dia 9, tá certo? Só a do dia 9 que vamos pular. Muito obrigado. Joaquim, só uma dúvida. E nós mandamos, no caso, essa apresentação para vocês na sexta ou na segunda? Isso, o que nós tínhamos combinado era que tanto o ONS mandava a apresentação, como o SEMADEM mandava a apresentação, que pode ser na própria segunda-feira, claro, na segunda-feira fica melhor, tá? Então vocês mandam na segunda-feira e nós encaminhamos a todos. Ok. Ok? Bom, então queria agradecer a participação de todos e convidá-los para a nossa próxima reunião do grupo, que vai acontecer dia 16, tá certo? Então, todos anotarem, 16, 10 horas, uma segunda-feira, tá certo? Muito obrigado a todos.